irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande quando nós conseguimos nos reunir na presença do Senhor, quando Ele nos concede essa oportunidade, agora no domingo pela manhã, juntos reunidos para mais uma escola bíblica dominical. Que bom que você está aí. É uma alegria muito grande. E hoje, dia 31 de maio de 2020, lição de número 9, o título é O Mistério da Unidade Revelado. O Mistério da Unidade. E por falar em unidade, nós queremos cumprimentar essa manhã todos os irmãos do campo que estão aqui ao nosso alcance, ao alcance de nossa voz. Não estamos juntos fisicamente, mas estamos juntos em um só corpo, em um só coração. Um abraço afetuoso aos irmãos do Bispador, congregação do Bispador, congregação da Capelinha, congregação da Conceição, congregação da Queimada Nova. Todos os outros dispersos aí pelo campo, sintam-se abraçados essa manhã e que a presença do Senhor esteja contigo aí, onde quer que tu estejas. Textual da nossa lição fala: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios capítulo de número 3, versículo 5. Verdade prática. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. É a verdade prática. Estamos estudando ainda a carta aos Efésios, a igreja eleita. E a unidade fala justamente sobre isso. O mistério da unidade, a unidade entre judeus e gentios formando a igreja. Eleita no coração de Deus, desde a eternidade, desde a fundação do mundo, desde sempre. Leitura diária. Segunda, Efésios capítulo 3, verso 5. O mistério que estava oculto no Antigo Testamento foi revelado no Novo, conforme nós estudaremos nesta manhã. Terça, Gênesis 12, 3, Isaías 11, 10. As Escrituras do Antigo Testamento fazem menção das bênçãos prometidas aos gentios. Quarta, Atos capítulo 11, verso 27 ao 30, diz: o ministério oculto foi revelado aos profetas e aos apóstolos. Quinta, Atos 11, do 4 ao 17. A igreja incipiente demorou a entender o mistério oculto de Deus. Sexta, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 20. Deus revelou o mistério oculto em tempo oportuno, na plenitude dos tempos, no tempo dos gentios. Não é verdade? Sábado, Efésios, capítulo 3, versos 11 e 12, diz: o mistério foi revelado por Cristo, o qual instituiu a igreja. O mistério da unidade que estava oculto foi revelado durante o Antigo Testamento aos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Ele foi não totalmente oculto, nem totalmente revelado no Antigo Testamento. No Novo Testamento foi que Deus se fez manifestar, fez o seu propósito ser revelado aos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Leitura bíblica em classe encontra-se na carta aos Efésios, capítulo de número 1, versículo 13. Você tem sua revista aí em mãos? Então, acompanha conosco pela revista. Se você não tem a sua revista aí em mãos, pegue a Bíblia e, por gentileza, e acompanhe conosco. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, versículo do 1 ao 13. Efésios 3, do 1 ao 13. Eu vou aproveitar esse espaço de tempo aqui, enquanto você procura o texto bíblico, para lembrar que a Casa Publicadora das Assembleias de Deus não vai promover agora a confecção de uma revista nova, diga-se, inédita. A Casa está publicando novamente uma revista que já foi estudada no ano de 1993. Uma revista escrita pelo saudoso pastor missionário Eurico Bergster. E nós também estamos escolhendo uma revista antiga para estudarmos.
Se você acompanha o nosso canal, acompanha aqui a Escola Dominical no Facebook, ou no canal para a nossa meditação, que é onde eu posto a lição mais tarde. Então você vai ter acesso a um vídeo que propõe uma votação. Estamos com 4 sugestões para nós estudarmos. Poderemos estudar essa lição escolhida exclusivamente, ou poderemos também fazer um trabalho, um estudo paralelo, não é verdade? 2 lições, uma de 83, outra de 93, nossa vida vai ser ricamente abençoada. Então, se você ainda não teve acesso ao vídeo, chega lá e deixa a sua opinião. Vai lá para descobrir qual a revista da sua preferência. Eu deixei a critério dos irmãos, para os irmãos escolherem qual das 4 a gente vai estudar no próximo trimestre. E a gente pode fazer um estudo paralelo. Em um momento, estudar a revista proposta pela Casa de Publicadores das Assembleias de Deus, pela CPAD. Em outro momento também, se for o caso, estudaremos a nossa, a que foi proposta pelos irmãos que nós escolhemos juntos. Então vamos lá? Leitura bíblica em classe, Efésios 3, do 1 ao 13. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Para que, agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém. Esse aqui foi o nosso texto. E um dos hinos sugeridos para a nossa lição dessa manhã é o de número 467. 467. Eu convido os irmãos para juntos pegarmos nossas harpas e cantarmos ao Senhor e fazermos um bonito coro para a glória de Deus. Hino de número 467. 467. Só tocado da
Pegar os remos e navegar com fé em Jesus, porque com Ele tudo se faz bonança e nós estaremos em segurança. Graças a Deus. Que bom que com Deus, com o Senhor Jesus no barco conosco, nós estamos em segurança. É uma alegria saber que podemos contar com Ele. É uma alegria. Glória a Jesus. Nós continuamos aqui com a nossa lição e convidamos os irmãos para marcarem sua presença aí, na página do Facebook. Essa página é a página da nossa igreja. Se você está assistindo pelo Facebook, no domingo pela manhã, marque aí sua presença, diga de onde você está assistindo, tá? Para a gente encher essa sala de aula. A nossa sala de aula tem que estar completa no domingo pela manhã. Aqueles que não têm acesso, não têm a mesma oportunidade, nós postamos mais tarde pelo canal do YouTube. É também uma alegria muito grande saber que você está assistindo a aula. Deixa aí um comentário, tá certo? Para a gente saber que você passou por aí, diga de onde você é. É uma satisfação muito grande ter todos os irmãos em nossa aula, tá? Nesta aula de Bíblica Dominical. Irmãos, estamos ainda estudando a lição de número 9, estamos estudando a carta aos Efésios, segundo trimestre de 2020, a igreja eleita. O comentarista é o pastor Douglas Batista,
E hoje a lição de número 9, vamos continuar aqui, o mistério da unidade revelada. Que mistério é esse? Que unidade é essa? Introdução. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto, conforme escrito aqui, na nossa leitura bíblica em classe, falando sobre a dispensação da graça de Deus, que foi manifesto pela revelação, pela graça de Deus, por intermédio do Espírito Santo. Nesta lição, estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. A primeira divisão dessa lição, o primeiro ponto a ser estudado, é sobre o mistério oculto no Antigo Testamento. E o que é esse mistério? Quando se fala em mistério nos dias do Novo Testamento, se elucida muitas ideias, porque era um momento, era um tempo onde havia religiões de mistério, reuniões de mistério. O povo, naquela época em que o apóstolo Paulo estava escrevendo a carta aos Efésios, se reuniam para fazer reuniões secretas. Segundo alguns registros históricos, alguns utilizavam plantas alucinógenas, né? E era aquela reunião secreta. Ainda hoje existem reuniões assim, secretas, reuniões em torno de plantas elucidativas, e conforme pesquisa, se você for pesquisar, plantas enteológicas. O que é planta enteológica? É aquela planta que revela o divino da pessoa. Não é verdade? Então, existem religiões assim, que revelam o divino do próprio ser, e aí você vai lá e toma um chá, né? Um chá que todo mundo pode tomar, tá certo? Mas ainda aquela reunião ali, meio que assim. E nos dias do apóstolo Paulo, não era uma planta assim mais simples, eram plantas alucinógenas que se utilizavam, e havia batismos para iniciantes, eram religiões e de pensamentos, e segmentos filosóficos, enfim. Então, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aqui, falando que o mistério foi revelado, quebra assim uma perspectiva, porque se for falar, se o apóstolo Paulo dissesse, estamos aqui diante de um mistério, e mantivesse o mistério meio que em segredo, o cristianismo ia se igualar a todas as outras religiosidades naquela época, todas as outras expressões religiosas daquela época. O apóstolo Paulo vai além, olha, o mistério foi revelado, tá? Ele vinha sendo anunciado, mas agora já se revelou, não tem mais nada escondido. E tudo vem à tona. Vamos ver aqui? 1.1. O conceito bíblico de mistério, do grego mistério, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Olha a observação. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. E o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora. Aqui conforme a nossa leitura em Efésios capítulo 3, verso 5. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens como agora tem sido revelado. Ou seja, do mesmo jeito que agora está sendo revelado. Significa aqui que ele foi revelado em parte antes, no Antigo Testamento, mas agora é diferente, está sendo revelado de uma forma muito grande. E olha aqui o comentarista diz, a expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora, ou foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção que os gentios também participariam, que o mistério seria essa participação dos judeus, dos gentios, na mesma proposta que dos judeus.
certo? Essa unificação. O Antigo Testamento tem alguma citação, alguma verdade que fala de que Jesus viria para os gentios também, não só para os judeus? Sim, tem. A gente vai acompanhar daqui a pouco aqui uma linha do tempo, muito breve, para os irmãos recordarem algumas promessas que foram feitas, algumas profecias, e que se cumpriram em Cristo no Novo Nascimento, no Novo Testamento. O mistério e os profetas da Antiga Aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. Qual seria esse mesmo corpo? A igreja. A igreja em si é esse mistério oculto e que foi revelado conforme que elucida o apóstolo Paulo. Eu quero observar aqui com os irmãos rapidinho uma linha do tempo. O próprio comentarista já deixa para a gente aqui, Gênesis capítulo 12, é de onde eu gostaria de começar com os irmãos. Em Gênesis capítulo 12, o Senhor aparece a Abraão, que ainda não tinha o nome de Abraão, ainda era Abrão, e faz um convite. E diz para Abrão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando se fala de todas as famílias da terra, não se fala apenas de judeus. E quando o Senhor fala todas, ele fala todas mesmo, né? Então, desde o início, desde o momento em que Deus chamou a Abrão para sair da terra, da parentela, da casa de seu pai, ele falou: olha, eu vou abençoar aqueles que abençoarem, amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias. Então, a bênção é grandiosa, não é só para você. Em ti serão benditas todas as famílias. Em Isaías capítulo 11, verso 10, diz que a raiz de Jessé serve para pendão dos povos. De uma nova profecia. Miqueias capítulo 5, verso 2 ao 4, que é um texto muito lido no Natal. E tu, Belém Efrata. E mais tarde, no versículo seguinte, diz: de ti sairá o que será Senhor em Israel. E diz o que também? Ele será engrandecido até aos fins da terra. E quando o Senhor fala fins de verdade. Em toda a terra, ele será engrandecido, terá domínio, terá posse. Ninguém pode ser engrandecido sem ser reconhecido. Então, desde o início aqui, nesse texto de Miqueias, que nós lemos às vezes no Natal, essa palavra aqui não é só para os judeus, é para todos os povos, é até os confins da terra. E quando essa promessa vem se cumprindo, dentre esses aqui, que são poucos que eu trouxe para a nossa linha do tempo, bem breve, muitos outros textos em Isaías, outros profetas também o disseram. Lucas capítulo 1, verso 33, quando o anjo anuncia Maria, e também quando Isaías, capítulo 9, do 6 ao 7, Isaías profetiza a chegada do Messias, nos dois textos, nos dois momentos, a verdade é uma só. O trono do Senhor, o trono do Messias não tem fim. E fim é fim de tempo, fim de amplitude, fim de totalidade. Totalmente. Tempo, amplitude, é um reinado imenso, é um reinado pleno, total, não tem fim, não tem limites, nem no tempo, nem no espaço físico, geográfico, não tem um recortezinho, tá certo? E a gente observa esse, e aqui é um mistério que até então estão se observando. Quem é que vai vir assim, dominando sobre tudo, todos os povos, todas as famílias? O que se imaginava naquele tempo? Em parte se havia revelado, mas em parte não estava totalmente revelado. Porque existiam momentos em que o Senhor chamava o seu povo
como porção peculiar, particular, como uma porção em especial. Em muitos momentos, os filhos de Abraão foram guiados dessa forma, mas havia outro instante em que o Senhor falava: é para todos, vai acontecer para todo mundo. Então, algumas promessas haviam sido feitas e as pessoas esperavam: vamos ver o que vai acontecer aí. E aí a gente já entra aqui nos dias do Novo Testamento, quando os anjos, Lucas capítulo 2, verso 10, quando os anjos anunciam o nascimento de Jesus, eles dizem: boas novas que será para todo o povo, será para todos os povos, boas novas para todos. Está acompanhando? Lucas capítulo 2, verso 10. Boas novas para todos os povos, para todo o povo. Não é só boas novas aqui em Jerusalém, vai ficar por aqui mesmo. Nós, os judeus, fomos abençoados. Não é? O texto não diz assim, é um texto amplo. Isso aqui é novidade para todos. E, conforme nós observamos recentemente nesta lição, Jesus anuncia que existiria o tempo dos gentios. E como foi difícil para os judeus, para os seguidores de Jesus, que eram judeus, para os discípulos, apóstolos daquele tempo, os profetas daquele tempo, que eram judeus, reconhecerem que os gentios também estariam inclusos. E o Senhor Jesus falou para os seus discípulos, em Lucas capítulo 21, verso 24, até que o tempo dos gentios se complete, ou seja, haveria de chegar o tempo dos gentios, e esse tempo deveria se completar. Se o tempo vai se completar, é porque o tempo chegaria. E o Senhor disse que Jerusalém seria pisoteada, tudo isso aconteceria até que o tempo dos gentios se completasse. Haveria o tempo. No ministério terreno de Jesus, a gente observa que é algo bem interessante, que enquanto ele esteve pregando, ensinando, ministrando, tem um versículo que eu acho bem interessante, que é em Mateus capítulo 4, verso 25, que fala sobre esse território, esse lugar, essa forma como ele pregava em todos os lugares. Ele não ficou preso em Jerusalém, não é? Ele pregou na Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e Pérea. Ele pregou em todos os lugares aqui. Galileia, Jerusalém, Judeia, Decápolis e Samaria. Em todos os lugares aqui o Senhor pregou. E os estrangeiros que chegavam eram alcançados. Os irmãos observam que o Senhor começou com a mulher sírio-fenícia, curou o servo do centurião romano. E se for observar, outras pessoas que fossem chegando, a grande barreira era conversar com os samaritanos. Jesus conversou, e foi um grande discurso com a mulher samaritana, ali só eles dois conversando à beira do poço. E aquela mulher foi a primeira missionária a evangelizar em Samaria. E começou rapidinho a pregar o evangelho do Senhor Jesus em Samaria, dizendo: o tempo já chegou, chegou para a gente também. A grande barreira eram os samaritanos. Depois os samaritanos com os outros seria mais fácil, porque os judeus e os samaritanos não se comunicavam, eram inimigos ferrenhos. Principalmente os judeus não gostavam dos samaritanos, diga-se de passagem, porque eles queriam se resguardar, mas se resguardavam tanto, eram tão zelosos, que até que quase inimigos dos outros povos. E o Evangelho de Jesus alcançou todos os territórios daquela região: Galiléia, Decápolis para lá, Samaria aqui no meio, Jerusalém e Pérea do outro lado. Todo como se fosse um mapa daquela região ali no Novo Testamento, no ministério de Jesus, em todos os lugares. E todos os estrangeiros que se aproximavam eram alcançados também pelo Evangelho de Jesus. Outra observação: quando Jesus, antes de subir ao céu, ele deixou aqui, são os textos que a gente utiliza principalmente em dias de missões, culto de missões, não é? E de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, e de por todo o mundo. Olha aí, já tem algumas amarras sendo cortadas, quebradas aí, porque o Senhor falou: fique por aqui mesmo e pregue o Evangelho por aqui, já que o Evangelho veja para vocês. Olha as profecias antigas se cumprindo no ministério de Jesus, e Jesus falando para os discípulos: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura.
era para o Evangelho se espalhar, se expandir. Atos, capítulo 1, verso 8, que é um texto que nós gostamos muito, principalmente nós, os pentecostais, né? Mas recebereis a virtude, deveriam ficar em Jerusalém, para ser testemunha. Como é que seria essa testemunha? Em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Jerusalém era a cidade, Judéia era a região, Samaria era o povo inimigo, até os confins da terra. Então o Evangelho era para quem? Era até os confins da terra. Os discípulos de Jesus estavam recebendo aquela instrução ali e meio que travados. Mas é para ir para todo mundo, até os confins da terra? Como é isso que é para ir até os confins da terra? Acontece que a bênção tinha sido prometida para Abraão, todas as famílias, todos os povos, benditos todos os povos da terra, todas as nações da terra, todas as famílias da terra. E o Senhor já havia falado que o governo não teria fim. Então não seriam os discípulos que iriam travar o crescimento do Evangelho, porque seria um reino esplêndido, grandioso, no tempo e no espaço físico. Tá certo? Eu queria observar com os irmãos também algo que eu achei muito interessante, e que é o próprio Evangelho de Pilatos. Quando Jesus foi crucificado, Pilatos escreveu um título: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Está em João capítulo 19. Os irmãos leram com calma, que é um texto muito bonito. João capítulo 19, do 19 ao 22. Pilatos, sem saber, estava anunciando o Evangelho, estava anunciando Jesus crucificado, mas ele estava anunciando em 3 idiomas distintos: o hebraico, o latim e o grego. O povo de Jesus, o povo judeu daquela época, não falava em hebraico, eles conversavam em aramaico. Hebraico era aquela língua do templo, da sinagoga, do culto religioso. Foi naquele idioma ali, da Torá, da lei, dos profetas, que Pilatos escreveu. Não é interessante a gente observar isso? Por que ele não escreveu na linguagem de rua que o povo judeu estava falando, conversando? Não é? Mas não, ele escreveu na mesma linguagem dos profetas e da lei. Interessante. Grego, porque era a língua de todo mundo conversar, e latim, porque era a língua do romano, era o povo que estava dominando naquela época. Então todos deveriam se curvar a Jesus, o Rei dos Judeus. É Rei dos Judeus? É. Mas todos estavam se curvando. E alguém falou com Pilatos: não diga que ele é rei, não. Diga que ele está falando que ele é. Diga que ele está dizendo que ele é. E Pilatos responde: o que eu escrevi? Escrevi. O que está feito, está feito. Não é de se observar que esse mistério era muito grandioso, e o apóstolo Paulo, como leitor, como pesquisador, como observador de todas essas coisas, estava observando ali e teve a revelação. Existe um mistério que estava oculto, mas que agora está sendo revelado. E a gente precisa saber que essa revelação já chegou. Olha que interessante. Quando o povo resolveu construir a Torre de Babel, as nações se dispersaram. Mas quando o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes ali em Jerusalém, no advento, durante a festa do Pentecostes, os povos foram congregados e cada um ouvia alguém falando em sua própria língua. E estavam ali muitos povos, e cada um daqueles povos ali estava ouvindo falar das maravilhas do Senhor. E eram homens indoutos. Já falei, repito, o judeu não era analfabeto. O judeu criancinha aprendia a ler e escrever direitinho. Mas eles não tinham aquele conhecimento de língua estrangeira como Pilatos, por exemplo. Pilatos era uma liderança, tinha conhecimento de idiomas, não é verdade? Mas aquele povo que estava ali não se debruçava, estudava vários idiomas, para saber escrever. E Pilatos escreveu em hebraico, em grego e em latim, dando testemunho de que Jesus era o rei dos judeus. Embora fosse nazareno, não era nazireu, era nazareno, mas era o rei dos judeus.
Então veja, e por que a gente fala assim tanto, com tanta veemência? O apóstolo Paulo vem explicar com tanta veemência sobre esse mistério oculto. É porque quando começaram a evangelizar os gentios, os judeus não gostaram e queriam travar. Lembra que nós estudamos há 2 lições passadas que os judeus em sua sinagoga tinham separação de homens e mulheres, e no templo tinha espaço de judeu e de gentil? Lembra que nós estudamos isso? Por que será? Porque esses judeus aí, embora fossem religiosos, tivessem essa leitura, eles não estavam entendendo que Jesus veio para todos. Eles entendiam que eles eram uma classe, uma elite, a nata da sociedade da época, privilegiados em ter o Messias, e ninguém mais podia ter. Está entendendo por que tudo isso veio sendo revelado? O apóstolo Paulo precisou falar. E o apóstolo Paulo disse em vários momentos: não tem divisão, acabou a separação. E tem separação que não era nem para existir. A verdade é essa, que nós já comentamos em aulas passadas. E quando Jesus vem já para preparar o caminho, é para pregar a todos, é para ir a todos. Vocês vão ser testemunhas minhas em todas as nações, aqui dentro, Samaria também, e até os confins da terra. Na cabeça do povo judeu, isso era difícil de entrar, não era para eles se misturarem com todos, não era para dividir o Messias com todos, mas o tempo dos gentios ia chegar, e o tempo dos gentios chegou e já é agora. E lá na cidade de Éfeso, quando o apóstolo Paulo chegou, ele teve resistência dos judeus. Lembra que nós já estudamos isso? Ele precisou ficar numa escola de um filósofo, porque na sinagoga ele não foi querido. Até porque o apóstolo Paulo pregava sobre todos ficarem unidos. E aí, nesse texto que nós lemos hoje, observe, Efésios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação. Esse mistério aqui, que é o mistério da igreja, é o mistério dos gentios. Os gentios também precisavam ser alcançados. E foi uma história tão difícil que nós estudamos sempre, que quando Pedro teve a visão para evangelizar Cornélio, se ele não tivesse tido o encontro com o Senhor, a visão dada por Deus, ele não teria entrado na casa de Cornélio, porque Cornélio não era judeu. Então ele teve aquela visão, o Senhor falou para ele comer aqueles alimentos, e ele falou: não vou comer não, que é impuro. E o Senhor disse: não chama de impuro aquilo que eu purifiquei. Foi quando ele aceitou, depois desse confronto, foi que ele aceitou a proposta de ir na casa de Cornélio, porque as orações de Cornélio eram ouvidas, as ofertas eram aceitas, mas ainda precisava de algo, conversar com alguém, enfim, e Pedro não queria ir. E toda essa confusão gerou uma reunião grandiosa em Jerusalém, que foi o primeiro concílio. E os líderes começaram a conversar, porque para o gentio ser judeu, depois de todos esses textos que nós lemos, por isso que eu estou lendo de novo, vendo com os irmãos novamente alguma coisa, depois de tudo isso que aconteceu, os líderes tiveram dificuldade. Eles queriam que os gentios se circuncidassem, está observando? Eles queriam que eles guardassem a lei, guardassem o sábado, e guardassem. Primeiro tem que ser prosélito, primeiro você tem que ser adepto do judaísmo, para depois você aceitar Jesus, que é o Messias que veio e tal, enfim. E o apóstolo Paulo falou que não, agora a circuncisão, nós já estudamos isso nesse trimestre, a circuncisão agora é de coração. Não vem pegar a questão de circuncisão, porque isso não é mais necessário, não se faz mais necessário. E nós vimos isso já nesse trimestre que nós estamos estudando. Então, este é um mistério que começou a ser revelado, não foi totalmente revelado, só com a chegada de Jesus. E Jesus falou várias vezes: ide, vão pregar todos os povos, todas as nações, até os confins da terra. Mesmo assim, ainda havia aqueles que não aceitavam essa verdade. O apóstolo Paulo falou: olha, foi manifesto
manifesto sobre vocês, que são gentios. Esse mistério aí, estava oculto, agora já foi revelado. Tá? Então, agora a gente tem que aceitar essa história, aceitar essa verdade. E o que diz mais aqui na lição? O mistério dos profetas, que nós já lemos, a parte de número 2, o mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas, que é o plano oculto sobre a Igreja de Cristo. E a Igreja é formada de quem? Judeus e gentios, todos juntos. Deus tinha um grande plano que não estava na cabeça dos judeus daquela época, dos religiosos, enfim. 2.1. Revelando aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do caminho 3 de Efésios, ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, e que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão que lhe foram divinamente confiados pela revelação de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui está garantindo que esse chamado que ele teve não foi chamado de pessoas, feito pelas pessoas. Foi um chamado feito pelo Senhor, para ele ser apóstolo dos gentios. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas, conforme lá em Atos capítulo 11, verso 4, 17 e verso 27. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio de raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. 2.2. O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Em termos gerais, esse mistério que foi revelado é a igreja, trata-se da igreja. Essa revelação começa pela declaração de que Paulo idealizou tudo desde que o Pai idealizou tudo desde sempre. Eu estou aqui comendo algumas letras, viu? Comendo e colocando outras por minha própria conta. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo. Desde sempre, está aqui em Efésios capítulo 3, verso 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lá em Apocalipse, capítulo 13, verso 8, diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Desde o início, desde o princípio, de eternidade em eternidade, meus irmãos, o Senhor é Deus. E esse propósito aí é um propósito eterno. Já era um pensamento que existia. Embora Deus, para a gente é fácil observar, porque nós pegamos os livros históricos e observamos o povo judeu como um povo antigo, o povo hebreu, enfim. Mas para eles que estavam vivenciando este momento, o momento deles, eles tinham dificuldade de lidar com essa divisão de benefícios, de benesses. Porque olha só, quando o Senhor chamou Abraão, ficou lidando com o povo de Abraão. Ló se separou, ficou só Abraão. Aquele povo ali cuidado e tal. Enfim, Jacó, Israel, ficou só aquele grupinho ali sendo cuidado, a nação de Israel, com muita preferência. Mais tarde veio a estipulação do reino, o Reino Unido, não é? E Davi, cujo trono não terá fim, enfim. Então o povo ficou muito assim, ensimesmado, muito voltado para o próprio umbigo. Depois, mais tarde, com a morte de Salomão, veio a divisão do reinado. 10 para um lado, 10 para o outro canto, ficou o reino de Judá, o reino do sul, ali bem pequenininho, muito xodozinho, muito dodóizinho, muito escolhido, muito separadinho ali. Eles foram para o cativeiro, voltaram para o cativeiro, o povo grego, o povo romano, chegou Jesus, o Messias. Aí vinha Jesus, o Messias, que é difícil ser dividido por todo mundo. Então, para eles, é um pensamento assim, a gente não vê o tempo sendo assim, cuidadinho, separadinho, bonitinho, cheirosinho, dengado? Por que agora é para todo mundo? É que
atentavam pelas profecias, para o chamado de Abraão e para todas as outras nuances que vinham sendo reveladas ao longo do texto sagrado. O Messias vem para os gentios, ele vem para isso mesmo, perdão para todos os povos, não é? E isso já vinha sendo falado desde o Antigo Testamento. Os profetas já tinham escrito sobre isso, já tinham falado sobre isso. Aí chega um momento que o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 15, que é o momento da reunião. Vamos lá? A reunião, o concílio em Jerusalém, a reunião em Jerusalém, Atos capítulo 15. Eu gosto sempre de falar que quando Atos capítulo 15 aconteceu, a carta de Tiago já tinha sido escrita. Viu? Atos capítulo 15, verso 17. Aí vem o apóstolo Pedro falando, 15, verso 7, perdão. Que é quando eles se organizam, fazem uma reunião em Jerusalém para decidir se gentil pode aceitar Jesus. Mais ou menos isso. E verso 7. Havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Esse aqui falando daquele episódio que tinha acontecido com Cornélio, não é? E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós. Observou o que o apóstolo Pedro está falando? Deus não fez diferença nenhuma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Eles aqui são os gentios. Então, toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles, entre os gentios. Olha aqui o trabalho que teve. Esse texto aqui, meus irmãos, que nós estamos lendo, está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. A dificuldade que eles tiveram para entender que os gentios podiam também se aproximar de Jesus e fazer dele o Senhor Salvador de suas vidas. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões, irmãos, ouvi-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E isto, como concordam as palavras dos profetas, como está escrito. E aí ele cita um texto escrito em Amós, capítulo 9, verso 11 e 12. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor e também todos os gentios. Olha, essa palavra gentios está em Amós, capítulo 9, verso 12. Sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. E Tiago lembra aqui esse pedaço, esse texto. O que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Por fim, Tiago diz isso. Não se perturbem, não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Observou aqui que luta, que dificuldade para eles reconhecerem que os gentios também podiam se converter. E olha que vinha sendo falado. E Tiago, que era pastor, citou esse texto aqui. Está vendo como é importante a gente conhecer a Bíblia para poder citar versículos na hora adequada? E esse texto aqui que ele falou sobre os gentios está em Amós, que é um profeta menor, capítulo 9, versículos 11 e 12. Depois os irmãos podem conferir. Ele está citando este profeta. Então veja, já no Antigo Testamento havia sido revelado, Jesus veio revelando, falando, elucidando toda essa verdade. Mesmo assim, o apóstolo Paulo precisou explicar. E nós observamos que o apóstolo Paulo vem explicando.
não tem divisão, não tem separação, você modificou, não precisa circuncidar, porque esse sinal é feito pelos homens e é feito na carne. E nós estamos precisando de outros sinais, sinais de vida, de produção de fruto, fruto digno de arrependimento, não é? Nós já estudamos também ao longo desse trimestre nessa lição, tá? Então veja, esse mistério foi revelado e a gente observa que esse mistério era a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. A parte 3, que é quando vem aqui a plenitude dos tempos. Gálatas capítulo 4, verso 4, diz que na plenitude dos tempos veio Jesus nascido de mulher. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Já citei aqui Apocalipse 13, 8, que fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. 3.1. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão que se refere às maravilhas e providência divina que estão além do entendimento humano, para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável e era realmente algo muito grandioso, pela dificuldade, meus irmãos, que ele tinha de vencer barreiras, e até hoje é assim. Quem faz missões, que se empenha em fazer a obra missionária, rompe muitas barreiras, principalmente entre os seus. Então tem a dificuldade entre os seus e tem a dificuldade entre aqueles que não querem aceitar. Não é? O apóstolo Paulo fala que falar disso aqui, além de ser grandioso o Evangelho, que é algo imensurável, a grandiosidade dessa graça, da salvação, e também o trabalho pormenorizado, que é bem difícil realmente. Até hoje é muito sopesado. A mensagem da qual ele for incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. E era precioso realmente. Não poderia ser revelado antes, né? Mas agora ali chegou, era precioso. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina que articulou o plano. O conteúdo desse plano e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Tudo muito grandioso, muito pré-estabelecido, muito bem planejado. 3.2. O eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. O que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Conforme aqui em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 20. Indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestada segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. 3.3. O plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa, e é bom que a gente sempre se lembre disso. Existe um plano, um propósito eterno, e quando Adão escolheu pecar, Deus não foi apanhado de surpresa. E é isso que nos transmite a grandiosidade da misericórdia do amor divino, que mesmo conhecendo nossas falhas, Ele providencia o livramento, providencia o escape. Não adianta a gente hoje, nos dias de hoje, colocar a culpa em Adão. Todos somos humanos, falhos, né, e passíveis de errar, de pecar e de cair. A gente não tem o direito de botar a culpa em quem errou. É porque a culpa é de Adão, não, a culpa é da humanidade mesmo. Somos fracos, falhos e imperfeitos. Ao contrário,
Ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido, desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. E esse trecho aqui que nós estamos lendo, ele foi escrito há muito tempo atrás. Nós ainda, quando recebemos a lição, começamos a viver momentos difíceis no mundo, em nossa nação, até em nossa cidade. Mas essa pequena frase aqui que o comentarista escreveu, sem saber o que nós estaremos vivendo agora, no dia de hoje, dia 31 de maio de 2020, fala muito forte aos nossos corações. Essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Por trás de todo evento da história, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então vamos aceitar aquilo que contribui juntamente para a nossa vida, para aquele que ama o Senhor, para o bem daquele que ama a Deus. Então, se a gente não ama, está na hora de começar a amar, para que tudo coopere em nosso favor. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então, observe. Havia uma promessa, essa promessa era grandiosa, era uma promessa de abrangência total, mundial. Os profetas do Antigo Testamento não puderam entender, quando Deus falava de gentio, eles não tinham noção do que seria, na verdade, mas mais tarde veio cumprir através de Jesus. O próprio Senhor Jesus falou: olha, é chegado o tempo, e ele ordenou que se evangelizasse a toda criatura, todos os povos, todas as nações. Ele pediu que se fosse a todos os lugares, até os confins da terra. Avisou que o tempo dos gentios chegaria. O apóstolo Paulo Mensagem falou que o tempo dos gentios chegaria ao final. E o mistério havia sido revelado, e nós estamos vivendo esta realidade. A nossa realidade de fazermos parte da igreja e queremos fazer parte da igreja eleita. A verdade é essa, porque a igreja é eleita por uma predeterminação divina e nós precisamos estar prontos, estar inclusos. Nós estudamos semana passada sobre o grande tabernáculo, o templo de Deus aqui na terra. Cada um de nós é pedra viva. Vimos sobre a pedra de esquina, a pedra da fundação, aquela que fica no canto ali, aquela angular, que sustenta a construção, não é? De onde era tirada, o valor que ela tinha, a necessidade de uma pedra assim no fundamento, porque é o fundamento dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Estudamos sobre o homem que constrói a sua casa sobre a rocha e sobre a areia. Aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica, e aquele que não põe em prática. Então, a todo instante, o Senhor está nos lembrando quanto a nossa forma de viver, quanto a nossa conduta, nossa maneira de agir. E fica aqui essa lição, esse recado. Esta realidade, esse mistério oculto havia sido um pouco revelado, mas agora já estava totalmente revelado. Não estava totalmente coberto no Antigo Testamento, mas também não estava totalmente revelado. E era algo grandioso, mas que agora já se revelou. O apóstolo Paulo disse que me chamou foi Deus. Recebi essa revelação pelo Espírito Santo de Deus, assim como o Espírito Santo de Deus está se revelando aos profetas dos nossos dias, aos apóstolos e profetas. Temos essa revelação. Não foi a carne nem o sangue quem o revelou, como disse o Senhor Jesus ao apóstolo Pedro, mas o apóstolo Paulo firma seu ministério, seu apostolado e diz: o tempo é chegado. Tá? E isso é muito grandioso. E a conclusão que diz: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas, no tempo estipulado. Deus revelou seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas.
Judeus e gentios estavam inseridos neste mistério idealizado por Deus. Observe aqui, o mistério teve oculto nas gerações passadas, mas no tempo estipulado, Deus revelou o eterno propósito através dos apóstolos e profetas. Ele se revelou esse propósito aos apóstolos e profetas do Novo Testamento, tá? E judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério. Judeus e gentios juntos formando a igreja. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente preestabelecidos desde a eternidade. Qual é o nosso papel agora? É anunciar esse mistério que foi revelado. É anunciar conforme o Senhor Jesus deixou a ordenança quando subiu aos céus. É para anunciar para todos. O tempo é chegado. E ainda observando aqui com os irmãos, quando uma pessoa queria dar um testemunho, falar alguma coisa, uma pessoa só falando não tinha muito poder, não. Mas conforme Deuteronômio, capítulo 19, verso 15, Deuteronômio 19, 15, pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá um negócio. E o Senhor Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei também, estarei convosco. E os evangelhos vieram para dar testemunho. São quantos? São 4. Porque pela boca de 2 ou 3 pessoas, 2 ou 3 testemunhas estabelecem um negócio. E não foram só 3 evangelhos, foram 4. Por quê? 4 são os pontos cardeais. Fala de espaço, fala de amplitude, espaço geográfico, totalizando todo o território. 4 também fala das estações do ano, fala de todo o tempo. E este evangelho precisa ser pregado. Nós precisamos expandir esta verdade, este mistério que estava oculto, mas que agora já foi manifestado. Então, meus irmãos, a gente encerra aqui o estudo da lição, levando para a gente essa verdade, que esse mistério que foi revelado à igreja, e agora a própria igreja precisa sair pregando, levando essa revelação aí a outros povos, seja qual for o espaço de tempo, seja qual for o espaço geográfico. 4 evangelhos, 4 pontos cardeais e 4 estações do ano. E os irmãos, se lembrem de ir lá e deixar sua opção de escolher a lição que a gente vai estudar, que a gente vai relembrar no próximo trimestre, já que nós não temos a lição nova, vamos trazer aí essa proposta, tá certo? E para encerrar, o pastor está aqui, vai estar orando, pedindo a bênção, não sai daí sem participar da oração final, sem receber a bênção do Senhor para a sua vida. E de hoje a 8, se for da vontade de Deus, no próximo domingo, estaremos todos juntos para mais uma aula, para mais um encontro, para juntos estudarmos e juntos aprendermos um pouco mais a palavra de Deus na nossa escola bíblica dominical. Pai do Senhor. Graças a Deus. Eu saúdo todos com a paz do Senhor, com graças ao Senhor por esta manhã, por mais este dia, pela vida da irmã Zileia, pela sua vida, pela vida dos irmãos que estão participando. Que Deus abençoe a todos de uma forma toda especial e que esta igreja eleita, o mistério revelado aos apóstolos, através dos apóstolos, dos profetas, que ela possa continuar propagando este mistério da palavra de Deus, anunciando a salvação em Cristo Jesus. Deus abençoe os irmãos em toda parte, quando você escutou, você que está ouvindo esta transmissão, que Deus abençoe de forma especial. Em nome de Jesus Cristo. À noite, se Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez para transmitirmos mais uma das nossas lives, falando do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, às 19h15, estaremos, se Deus permitir, iniciando
no nosso trabalho à noite, convidamos a você a voltar a aleluia. Que Deus abençoe. Vamos agradecer a Deus com oração. Deus abençoe o irmão Jeremias, está conosco, nosso irmão Danilo. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Oremos então ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta manhã. Podemos, ó Pai, ouvirmos a Tua palavra, aprendermos a Tua palavra. Deus continua abençoando a Tua serva, Masileia, que tem, Senhor, transmitido para nós as lições maravilhosas. E todos aqueles, Senhor, que estiveram ou que estão ouvindo, que sejam alcançados pela bênção do Senhor. E nós te agradecemos em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos e fiquem em paz com o Senhor.